A planta que alimenta o solo e as pessoas. Você já parou para pensar que algumas plantas fazem muito mais do que enfeitar o jardim ou encher a nossa barriga? Existe um tipo de planta que, além de nos dar comida, também deixa a terra mais forte e saudável. É como se ela fosse uma super-heroína da natureza, alimenta as pessoas e ainda cuida do solo para que outras plantas cresçam melhor. Essa planta é chamada de adubo verde, e hoje vamos entender como ela funciona de um jeito bem simples. Imagine que o solo é como uma despensa. Se você tira a comida dela todo dia e não coloca nada de volta, um dia ela fica vazia. É isso que acontece quando plantamos coisas como milho, feijão ou tomate sem dar nada em troca para a terra. As plantas sugam os nutrientes, e o solo vai ficando fraco, como se estivesse cansado. Mas algumas plantas, como o feijão de porco, a crotalária ou o guandu, fazem o contrário, elas colocam comida de volta no solo. É como se, em vez de só tirar, elas também deixassem um presente para a terra. Como essas plantas fazem isso? Vamos pensar em algo que você já viu na cozinha. Quando você corta uma cenoura ou uma folha de alface e deixa no chão, depois de alguns dias ela some, não é? Isso acontece porque bichinhos minúsculos, como fungos e bactérias, comem esses restos e transformam eles em nutrientes para a terra. As plantas de adubo verde funcionam do mesmo jeito, mas de um jeito ainda melhor. Elas têm um superpoder: suas raízes conseguem puxar nitrogênio do ar e guardá-lo no solo. O nitrogênio é como um vitaminão para as plantas, e a maioria delas não consegue pegá-lo sozinha. É como se essas plantas fossem um canudinho que suga nutrientes do ar e joga na terra. Outro jeito que elas ajudam é protegendo o solo. Sabe quando chove forte e a água leva a terra embora? Isso é chamado de erosão, e é um problemão para quem planta. As plantas de adubo verde têm raízes fortes e folhas que cobrem o chão, como um cobertor. Elas seguram a terra no lugar e evitam que a água a leve embora. Além disso, suas raízes abrem caminhos no solo, como se fossem pequenos túneis. Isso faz com que a água e o ar entrem mais fácil na terra, deixando ela mais fofa e saudável. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Imagine que você tem um quintal ou uma horta pequena. Se você plantar feijão de porco depois de colher seus tomates, em poucas semanas ele vai crescer rápido e cobrir todo o chão. Quando ele estiver grande, você pode cortá-lo e deixar as folhas e caules no solo. Em pouco tempo, eles vão apodrecer e virar comida para a terra, como aquele resto de cenoura que some no chão. Depois, você pode plantar seus tomates de novo, e eles vão crescer mais fortes porque o solo está cheio de nutrientes. Outro exemplo é o guandu, uma planta que muita gente conhece. Ele é usado para fazer cercas vivas, aquelas cercas feitas de plantas, e também para alimentar animais, como galinhas e cabras. Mas o guandu também é ótimo para o solo. Suas raízes são tão fortes que conseguem quebrar camadas duras de terra, como se fossem um arado natural. Além disso, ele atrai abelhas e outros insetos que ajudam na polinização, fazendo com que outras plantas cresçam melhor. E não é só na horta que essas plantas ajudam. Grandes fazendas usam adubos verdes para economizar dinheiro. Em vez de comprar adubo químico, que pode ser caro e poluir rios e lagos, os agricultores plantam crotalária ou mucunã entre uma safra e outra. Quando essas plantas crescem, eles as cortam e deixam no solo. Assim, a terra fica pronta para a próxima plantação sem precisar de produtos artificiais. É como se a própria natureza desse um jeito de se renovar. Mas essas plantas não servem só para o solo. Muitas delas também alimentam as pessoas. O feijão de porco, por exemplo, pode ser cozido e comido como qualquer outro feijão. O guandu também é usado em pratos típicos em várias regiões do Brasil. E tem mais, algumas dessas plantas, como a mucunã, são usadas para fazer farinha ou até mesmo remédios naturais. Ou seja, elas dão comida para a terra e para nós também. Outra coisa legal é que essas plantas afugentam pragas. Sabe aqueles bichinhos chatos que comem as folhas das plantas, como pulgões e lagartas? Algumas plantas de adubo verde têm cheiros ou substâncias que os afastam. É como se elas fossem um repelente natural. Por exemplo, a crotalária atrai um tipo de besouro que come as lagartas que atacam o milho. Então,
se você plantar crotalária perto do milho, as lagartas vão embora sozinhas. Agora, você deve estar se perguntando, mas como eu começo a usar essas plantas? É mais fácil do que parece. Se você tem um quintal ou uma horta, pode escolher uma dessas plantas e semear junto com o que você já cultiva. Por exemplo, se você planta alface, pode colocar sementes de feijão de porco ao lado. Quando o feijão crescer, corte ele e deixe no solo. A alface vai crescer mais forte porque o solo está mais rico. Se você não tem espaço, pode até plantar em vasos. Algumas dessas plantas, como o guandu-anão, crescem bem em vasos pequenos. E não precisa se preocupar em fazer tudo certo logo de primeira. A natureza é generosa e perdoa erros. Se você plantar uma semente e ela não crescer, tente de novo. O importante é observar e aprender. Com o tempo, você vai ver que o solo fica mais escuro, mais fofo e cheio de vida. As minhocas vão aparecer, os passarinhos vão visitar mais vezes, e suas plantas vão crescer mais bonitas. Para resumir, as plantas que alimentam o solo e as pessoas são como ajudantes da natureza. Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Colocam nutrientes de volta no solo, como um canudinho que puxa comida do ar. 2. Protegem a terra da chuva forte, evitando que ela seja levada embora. 3. Deixam o solo mais fofo e arejado, como se fossem um arado natural. 4. Alimentam as pessoas, podendo ser cozidas e comidas. 5. Afugentam pragas, funcionando como um repelente natural. 6. Economizam dinheiro, porque reduzem a necessidade de adubos químicos. Elas são um exemplo de como a natureza é inteligente. Em vez de lutar contra ela, podemos trabalhar junto com ela. Plantar adubos verdes é como fazer uma parceria. Você cuida da planta, e ela cuida de você e do solo. É um ciclo que se renova, como uma roda que nunca para de girar. Então, da próxima vez que você vir uma planta crescendo no quintal ou na beira da estrada, pense se ela não é uma dessas super-heroínas da natureza. E quem sabe, em vez de arrancá-la, você não a deixa crescer um pouco para ver como ela pode ajudar. Afinal, a terra é a nossa casa, e cuidar dela é cuidar de nós mesmos. E não são só os grandes agricultores que podem se beneficiar dessas plantas. Mesmo quem tem um pequeno canteiro, uma horta caseira ou até vasos na varanda pode usar essa ideia. Por exemplo, se você planta feijão de porco entre as suas hortaliças, ele vai crescer rápido, cobrir o solo e depois, quando você cortar e deixar as folhas caírem, elas vão virar um adubo natural. É como se a planta estivesse dizendo, eu te dou sombra, proteja a terra do sol forte e ainda deixe um presente para as outras plantinhas. Outro exemplo fácil é o nabo forrageiro. Ele tem raízes profundas que ajudam a soltar a terra, como se estivesse fazendo um serviço de arado sem precisar de máquina. Depois, quando você colhe ou deixa ele florescer, as abelhas aparecem para se alimentar do néctar, e isso ajuda a polinizar outras plantas da sua horta. É um verdadeiro trabalho em equipe. E o melhor de tudo, essas plantas não exigem muito cuidado. Elas crescem até em solos fracos, porque já estão acostumadas a melhorar o lugar onde estão. É como ter um amigo que chega na sua casa e, em vez de reclamar que está bagunçado, já começa a arrumar tudo sem você pedir. Você só precisa dar um espaço para elas crescerem, regar de vez em quando e deixar a natureza fazer o resto. Se você ainda não se convenceu, pense assim: quando você planta um adubo verde, está fazendo um investimento. Em vez de gastar dinheiro com adubos caros, você está guardando nutrientes no solo para as próximas plantações. É como colocar dinheiro no cofrinho para usar depois. E o solo, agradecido, vai te devolver com juros na forma de plantas mais fortes, frutos mais saborosos e menos trabalho para você. Então, que tal experimentar? Escolha uma dessas plantas, pode ser a crotalária, o feijão guandu ou até a simples aveia, e plante junto com suas verduras ou flores. Observe como o solo fica mais fofo, como as pragas diminuem e como tudo parece mais vivo. Você vai ver que, aos poucos, a sua horta ou jardim vai ficar mais equilibrado, como se tivesse encontrado um ritmo próprio. E não precisa ser perfeito. A natureza não é perfeita, mas é sábia. Às vezes, a planta cresce torta, outras vezes aparece uma erva daninha no meio,
mas isso faz parte. O importante é entender que tudo está conectado: a terra, as plantas, os bichinhos e até nós. Quando a gente aprende a trabalhar junto com esse ciclo, tudo fica mais fácil e mais bonito. No fim das contas, plantar adubos verdes é como aprender uma nova língua, a língua da terra. E quanto mais a gente pratica, mais a gente entende o que ela está tentando nos dizer. Então, que tal começar hoje? Pegue uma semente, plante e veja o que acontece. Você pode se surpreender com o quanto uma plantinha simples pode fazer por você e pelo lugar onde vive. E não precisa de muito para começar. Uma pequena área no quintal, um vaso na varanda ou até mesmo um cantinho no jardim comunitário já serve. O importante é dar o primeiro passo. Por exemplo, se você tem um pedaço de terra que parece fraco, sem vida, experimente plantar feijão de porco ou mucunã. Essas plantas crescem rápido, cobrem o solo e, quando você cortar ou deixar que apodreçam ali mesmo, elas vão devolver nutrientes para a terra. É como se você estivesse dando um remédio natural para o solo, que depois vai retribuir com plantas mais fortes e saudáveis. Outra vantagem é que essas plantas ajudam a evitar a erosão, aquele problema que acontece quando a chuva forte leva embora a camada fértil da terra. Imagine um morro sem árvores. Quando chove, a água escorre rápido, arrastando a terra junto. Agora, se você planta adubos verdes, as raízes delas seguram o solo, como se fossem pequenas mãos segurando a terra no lugar. Isso é especialmente útil em lugares inclinados ou em áreas que sofrem com ventos fortes. E não pense que é só a terra que ganha. As pessoas também saem no lucro. Quando você planta adubos verdes, está economizando dinheiro, porque não precisa comprar tantos adubos químicos. Além disso, as plantas que você cultivar depois vão crescer mais fortes, dando frutos mais saborosos e nutritivos. É como se você estivesse cozinhando com ingredientes frescos em vez de enlatados, o resultado é muito melhor. Outro ponto legal é que essas plantas atraem bichinhos que fazem bem para o solo e para o jardim. Abelhas, joaninhas e minhocas aparecem para ajudar. As abelhas polinizam as flores, as joaninhas comem pragas que atacam suas plantas e as minhocas deixam a terra mais fofa e arejada. É como se você estivesse montando uma equipe de ajudantes invisíveis, que trabalham de graça para deixar tudo mais bonito e produtivo. E tem mais, plantar adubos verdes é uma forma de cuidar do planeta. Quando você usa menos produtos químicos, está evitando que esses venenos cheguem aos rios e ao lençol de água que bebemos. É como se você estivesse dando um presente para as próximas gerações, deixando a terra mais saudável para quem vier depois de você. Se você ainda está em dúvida, comece pequeno. Plante algumas sementes de crotalária ou girassol em um cantinho e observe. Em poucas semanas, você vai ver como a terra ao redor fica diferente. Mais escura, mais cheia de vida. E quando você colher os primeiros tomates ou alfaces plantados ali, vai sentir uma satisfação que nenhum supermercado consegue dar. No fim, plantar adubos verdes é um jeito de se reconectar com a natureza. É como voltar a ser criança, quando a gente brincava na terra sem medo de sujar as mãos. É uma lição de paciência, de cuidado e de respeito. E o melhor de tudo, é simples. Não precisa de máquinas, de receitas complicadas ou de muito dinheiro. Só precisa de vontade e de um pouquinho de terra. Então, que tal pegar uma semente hoje mesmo? Pode ser uma de feijão, de mostarda ou de qualquer outra planta que você goste. Plante, regue e espere. A natureza vai fazer o resto. E quando você menos esperar, vai perceber que aquela plantinha não só alimentou o solo, mas também alimentou algo dentro de você. Algo que faz você olhar para a terra com mais carinho e entender que, no fundo, todos nós somos parte desse grande ciclo. E não precisa ser nada grandioso. Às vezes, um cantinho pequeno já basta. Um vaso na janela, um pedaço de quintal, até mesmo um baldinho velho com um pouco de terra. O importante é começar. Imagine que você planta uma semente de girassol. Nos primeiros dias, parece que nada acontece. Você olha, rega, espera. Até que, de repente, surge um brotinho tímido, depois uma folhinha, e então aquele caule forte que parece querer tocar o céu. É como se a planta dissesse: olha só, eu confiei em você, e agora estou aqui,
crescendo. Esse mesmo girassol, depois de florescer, pode ser cortado e deixado na terra para apodrecer. Parece estranho, né? Mas é assim que ele devolve ao solo tudo o que tirou para crescer. As raízes, as folhas, até o caule grosso viram comida para os bichinhos da terra, como minhocas e besouros. Eles mastigam, transformam e deixam o solo mais fofinho, cheio de nutrientes. É como se a planta dissesse: agora é minha vez de te alimentar. E não é só o solo que ganha. As pessoas também. Quando você planta um adubo verde, está plantando comida para o futuro. Se for um feijão de porco, por exemplo, ele vai atrair abelhas, que ajudam a polinizar outras plantas. Se for uma crotalária, ela afasta pragas que poderiam atacar suas hortaliças. É como ter um exército de ajudantes invisíveis trabalhando para você. E o melhor, sem veneno, sem mistérios, só a natureza fazendo o que sabe fazer de melhor. Outra coisa bacana é que plantar adubos verdes pode ser um jeito de unir as pessoas. Que tal chamar os vizinhos para plantar juntos? Ou ensinar as crianças a cuidar de uma semente? É uma atividade que não exige idade, nem experiência. Só precisa de mãos dispostas e coração aberto. E quando a planta crescer, todo mundo vai sentir aquele orgulho gostoso de ter ajudado a terra a ficar mais forte. Também não precisa ter pressa. A natureza tem seu próprio tempo, e é bom aprender a respeitar isso. Às vezes, a gente quer ver tudo acontecer rápido, como num passe de mágica. Mas a terra não funciona assim. Ela ensina que as coisas boas demoram, que cada etapa tem seu valor. E quando você colhe os frutos desse cuidado, seja uma alface mais verdinha, um tomate mais doce ou um solo mais vivo, percebe que valeu a pena esperar. E sabe o que é mais legal? Você não precisa saber tudo para começar. Ninguém nasce sabendo plantar. Até os agricultores mais experientes já foram iniciantes um dia. O segredo é observar, tentar, errar e tentar de novo. Se uma semente não brotar, plante outra. Se uma planta não crescer como você esperava, descubra o que deu errado e ajuste. A terra é generosa e perdoa os erros. Ela só pede um pouco de atenção e carinho. No fim das contas, plantar adubos verdes é como fazer um acordo com a natureza. Você cuida dela, e ela cuida de você. É uma troca justa, sem truques, sem intermediários. E o mais bonito é que esse cuidado não fica só no seu quintal. Ele se espalha. Quando você ensina alguém a plantar, quando compartilha sementes ou quando simplesmente mostra o quanto é bom ver uma planta crescer, está ajudando a criar um mundo onde as pessoas entendem que a terra não é só um lugar para tirar coisas, mas um ser vivo que merece ser tratado com respeito. Então, que tal começar hoje? Pegue uma semente, cave um buraquinho na terra, coloque-a lá dentro e cubra com um pouco de solo. Regue com água, como se estivesse dando um copo para um amigo sedento. Depois, é só esperar. Não precisa ficar ansioso. A natureza vai fazer sua parte. E quando você menos esperar, vai olhar para aquele pedacinho de terra e ver que ele está mais vivo, mais cheio de histórias. E você, sem perceber, vai fazer parte delas. E não pense que isso é só para quem tem um quintal grande ou uma horta enorme. Mesmo quem mora em apartamento pode fazer a diferença. Uma plantinha na janela, um vaso com temperos na cozinha ou até um pé de feijão crescendo num copo com algodão já são pequenos passos. O importante é começar, mesmo que seja com pouco. A terra agradece até o menor gesto, porque ela não mede esforço em quilos ou metros, mas em cuidado. Imagine uma família que planta uma muda de manjericão na varanda. De repente, aquele cheirinho fresco invade a casa toda vez que alguém passa perto. As crianças aprendem que a comida não vem só do supermercado, mas pode nascer das próprias mãos. O pai usa as folhinhas para temperar o molho da macarronada de domingo. A mãe ensina a vizinha a fazer o mesmo. Sem querer, aquela plantinha virou uma ponte entre as pessoas, um motivo para conversar, trocar receitas e até presentear com um maço de folhas frescas. Ou pense numa comunidade que decide transformar um terreno baldio em uma horta coletiva. No começo, pode parecer só um monte de terra e mato, mas aos poucos as coisas vão mudando. Alguém doa sementes,
outro traz ferramentas, as crianças ajudam a regar. Quando os primeiros pés de alface, cenoura e couve começam a brotar, é como se o lugar ganhasse vida nova. As pessoas que antes passavam correndo agora param para olhar, para colher um pouco e levar para casa. E o mais legal é que ninguém precisa ser especialista. A terra ensina todo mundo, basta prestar atenção. Esse é o poder das plantas que alimentam o solo e as pessoas. Elas não só enchem a barriga, mas também aquecem o coração. Elas mostram que a vida é feita de ciclos, de dar e receber, de esperar e colher. Quando você planta uma semente, não está só colocando algo na terra. Está dizendo para o mundo, eu acredito que as coisas podem ser diferentes. E, aos poucos, essa crença vai se espalhando, como as raízes de uma árvore que crescem sem pressa, mas com firmeza. Então, se você ainda está em dúvida se vale a pena começar, lembre-se, a terra não pede muito. Ela só precisa de alguém que acredite nela. Pode ser você. Pode ser seu vizinho. Pode ser a criança que mora na sua rua e nunca viu uma semente brotar. O que importa é dar o primeiro passo. Porque, no fim das contas, cuidar da terra é como cuidar de nós mesmos. Quanto mais a gente alimenta, mais ela nos alimenta de volta. E isso não tem preço.